Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste domingo de jogo, né? O Vasco enfrenta hoje a equipe do Botafogo, valendo classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Você vai ver aqui o que o Vasco precisa fazer para garantir a classificação. O Vasco não depende só de si para garantir a sua classificação, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre reforços, né? O Vasco intensificando aí as buscas pelo colombiano Neiser Villarreal, inclusive vai enviar um representante lá para a Colômbia para poder tentar agilizar essa situação, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o zagueiro Manu Capasso, que foi relacionado para o jogo de hoje, tá? Capasso está de volta a um jogo do Vasco da Gama, você vai entender aqui nesse vídeo. Tem o interesse do Vasco também num zagueiro do Red Bull Bragantino, enfim. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil, a Mais Ágil parceira aqui do canal Machão da Gama. Você que está precisando aí de uma renda extra, né, de um dinheirinho extra, pode adiantar o saque do seu FGTS lá na Mais Ágil, beleza? Se você trabalhou de carteira assinada, tem uma graninha presa lá no FGTS, a Mais Ágil adianta esse saque para você. Mais Ágil que é parceira do canal Machão da Gama, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, o Vasco enfrenta hoje o Botafogo em São Januário. O jogo acontece 6h30 da noite. E o Vasco precisa vencer para se classificar. Mas não basta vencer, né? Fora do G4 nesse momento, o Vasco precisa vencer o Botafogo e torcer por um tropeço de Fluminense ou Madureira para poder ir à semifinal do Campeonato Carioca. Os resultados de ontem, pela 11ª rodada, né, da Taça Guanabara, deixaram o Vasco na 5ª colocação, portanto fora do G4. Dessa forma, a única chance de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca passa pelo Vasco vencer o Botafogo e torcer para que pelo menos um dos dois resultados que eu vou te falar agora aconteça. Primeiro resultado, Madureira não vencer o Nova Iguaçu. Se o Vasco vencer o Botafogo e o Madureira não vencer o Nova Iguaçu, o Vasco está classificado. Mas, caso o Madureira vença o Nova Iguaçu, a briga do Vasco vai ser com o Fluminense. Aí o Vasco tem que vencer o Botafogo e torcer para que o Fluminense não vença o Bangu, de forma que iguale o saldo de gols com o Vasco, né? E se igualar o saldo de gols com o Vasco, que não iguale ali o número de gols marcados, já que no confronto direto o Fluminense vence, já que venceu o Vasco, né? E é critério de desempate também. Nesse momento, ó, Vasco e Fluminense tem os mesmos 14 pontos e tem também o mesmo saldo de gols. O mesmo saldo de gols, né? 3 gols. Só que o Vasco tá na frente porque marcou 9 gols e o Fluminense marcou 7. Então, assim, o Vasco marcou 12 gols e o Fluminense marcou 10. Então, se o Vasco venceu o Botafogo por 1-0 e o Fluminense venceu o Bangu por 2-0, o Fluminense está classificado. Então, assim, e o Bangu já rebaixado, né, deve entrar hoje querendo nada. A chance do Fluminense aplicar uma goleada hoje na equipe do Bangu é bem grande, né? É uma chance bem grande. Então, acho que o mais fácil é o Vasco secar o Madureira, né? Torcer para o Madureira aí não derrotar a equipe do Nova Iguaçu, jogo que vai acontecer lá no estádio do Nova Iguaçu, né? Então é isso. Mas o principal é o Vasco vencer, né? Tem que vencer, meu amigo, porque se não vencer hoje, vai ter que jogar a Taça Rio, a taça do 5º lugar, para garantir a vaga na Copa do Brasil no ano que vem. E a gente não quer essa humilhação, né? Pelo amor de Deus. Bom, sobre esse jogo de hoje, tem uma novidade entre os relacionados do Vasco, uma novidade que ninguém esperava. O zagueiro Manu Capasso. O zagueiro Manu Capasso está de volta, relacionado para a partida de hoje contra o Botafogo. A informação foi dada pelo Vene Casagrande e, segundo a apuração do Vene Casagrande, o Capasso foi relacionado para esse jogo para que ele possa ser emprestado depois para uma outra equipe brasileira, porque o regulamento da CBF diz que para o jogador ser emprestado, ele precisa ter sido relacionado pelo menos uma vez
durante a temporada. O desejo da diretoria do Vasco é justamente negociar o atleta, né, com outra agremiação. Então, Capasso relacionado hoje, a princípio, não para jogar, né, vai ficar no banco ali, mas não deve ser utilizado. Mas cada jogo é uma história, né? Vai que durante o jogo precisa aí de uma substituição, alguma coisa do tipo, e o Manu Capasso entra. A informação é que ele está relacionado para essa partida hoje contra o Botafogo. E já que eu falei aqui de zagueiro, meus amigos, o Vasco manifestou interesse no zagueiro Sérgio Palácios, do Red Bull Bragantino. O Vasco busca um empréstimo junto à equipe paulista. Palácios veio do Once Caldas e foi contratado pelo Massa Bruta com contrato até agosto de 2029. Porém, o atleta de 20 anos de idade não tem recebido muitas oportunidades e o Bragantino estuda emprestar o jogador. O Vasco tem interesse nessa negociação, segundo informação do canal Atenção Vascaínos. Então, o Vasco procurou ali o Red Bull Bragantino para propor um empréstimo, né? Manifestou interesse de empréstimo ali no zagueiro Sérgio Palácios do Red Bull Bragantino. Vamos aguardar, né? A última semana de janela de transferências e o Vasco se movimentando aí, né? Tentando fechar as suas últimas contratações para o elenco aí que vai começar o Campeonato Brasileiro. Outro jogador que o Vasco está intensificando as buscas, né? É mais um atacante, o atacante colombiano Neisser Villarreal. O Vasco que já fechou com o Nuno Moreira, já fechou também com o Benjamin Garré, tá tudo certo praticamente com o Brian Palácios do Atlético Mineiro, que deve chegar aí na próxima semana. E a informação do companheiro Gabriel Andreso é que o Vasco intensificou as negociações e vai enviar um representante até a Colômbia para negociar diretamente com o Neisser Villarreal. A expectativa é que ainda hoje, ainda neste domingo, um representante do Vasco chegue à Colômbia buscando um contato direto com o atacante e os seus agentes. O Vasco tem uma proposta salarial para o jogador de R$120 mil por mês e um contrato de 5 anos. Atualmente, o Neisser Villarreal no Milionários ganha muito pouco, ganha ali cerca de R$10 mil por mês lá. Até porque é um jogador que tem 10 jogos só pelo profissional, né? Acabou de subir, mas foi destaque já no Sul-Americano Sub-20, sendo artilheiro, mas é claro, né? O futebol colombiano não tem o mesmo poder financeiro que tem o futebol brasileiro. Então o Vasco tenta convencer aí o atacante colombiano a vir para o Vasco da Gama. Seria uma aposta, né? Uma aposta interessante, o jogador para ser reserva do Verratti, talvez. É isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Eu volto no pós-jogo. Tem transmissão do jogo aqui também no canal, né? Você já está se acostumando. Todo jogo a gente faz aqui a nossa narração. Então, a partir das 5h30 já estaremos online. Tamo junto. Ficarei por aqui. Um abraço. Até a próxima. Fui.